da família. Hoje nós vamos dar nossa quarta lição sobre as finanças e a Bíblia. Nós queremos ajudar as finanças com as famílias com as finanças biblicamente. E no primeiro lição a gente falou sobre o prospecto bíblico de finanças. Segunda lição a gente viu o propósito, perspectivo, o que é prosperidade, o que Deus quer usar, como Deus quer usar as finanças. E a última vez a gente viu as razões por que a gente tem tantos problemas financeiros. Então hoje a gente quer começar a falar sobre os elementos necessários para ter boas finanças. Vamos orar. Nosso Deus, pedimos que o Senhor nos guie hoje. Pedimos que a gente possa receber do Senhor uma bênção, uma ajuda em nossas vidas. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, há 3 elementos essenciais para finanças. Todo mundo usa os primeiros 2, infelizmente poucas pessoas usam a terceira. Os 3 elementos são, em primeiro lugar, são ganhando. A gente precisa ganhar para ter capacidade de fazer a segunda coisa, que é gastando. Então, a primeira é ganhando, a segunda é gastando. E geralmente a gente pensa que a gente só deve gastar em si mesmo. Mas a Bíblia ensina que nós devemos gastar em favor de Deus, outras e também si mesmo. Então nós temos ganhando, gastando, e uma coisa que poucas pessoas fazem realmente é guardando. Guardando para o futuro. Seja um projeto importante, seja para a aposentadoria, seja para qualquer coisa, poucas pessoas usam eficientemente o terceiro ponto, que é guardando. Então hoje a gente quer falar mais sobre ganhando do que os outros 2. A gente vai tratar esses em seu tempo. Mas como introdução, eu quero explicar uma fórmula. É uma fórmula que pode ser negativo ou positivo. Primeiro item é ganhando. Então, nessa fórmula nós temos ganhando menos gastando. Quer dizer, o dinheiro que a gente tem, a gente gasta. Se a fórmula é certa, se a gente está agindo corretamente, então, ganhando menos gastando é igual a acumulando. Mas quando a fórmula está errada, quer dizer, ganhando menos gastando, e o gastando é mais do que a gente ganha, então nós temos dívidas, a gente endividar-se. E este é o problema que nós temos. Dos 3 elementos, a gente não são sábios com o segundo, gastando. A gente vai falar sobre este mais para frente. Mas ganhando. O que a gente deve preocupar com este assunto de ganhar? O que deve ser considerado? Alguns pensamentos óbvios são: nós devemos ganhar para obter contentamento. A gente vai falar sobre isso. Nós devemos ser preocupados, nós não devemos ser preocupados demais de ganhar sobre
satisfazer nossos deleites, mas ser contente. Nós devemos nosso gastar nunca deve superar as entradas. Como a gente fala aqui muito. E nós devemos guardar para o futuro. Devemos ter dinheiro para emergência. Nós devemos ter dinheiro para viagens, divertimento, até aposentadoria. Então, ganhando. Ganhando é o primeiro passo, elemento dos 3. Quero fazer 2 perguntas. Como você ia responder estes? Primeira pergunta. Quanto eu devo ganhar? Quanto a gente deve ganhar? A resposta correta é o suficiente para suprir nossas necessidades. Deve ser o suficiente. E se nós ganhamos o suficiente para suprir nossas necessidades, nós devemos ter contentamento. Agora, a segunda pergunta é: com quanto eu devo me sentir satisfeito? A gente já respondeu isso. O suficiente para providenciar as nossas necessidades, como comida e roupa. Então, estas são perguntas essenciais para nos dar uma vida sossegada. Mas, infelizmente, a gente tem um desejo para ganhar e ganhar e ganhar. Por quê? Porque a gente quer gastar. Mas nós devemos ter o alvo de ganhar o suficiente para cobrir nossas necessidades. Alguns princípios básicos aqui antes de entrar na prática. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos fazer nosso melhor para buscar Deus, de andar com Ele, de ser submisso à vontade dEle. Ele tem de ser em primeiro lugar. Se ele não está em primeiro lugar, eu garanto, a gente vai ter problemas financeiros. A gente precisa colocar Deus em primeiro lugar. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6-8 diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada possamos levar dele. Tendo, porém, sustento, e como o nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Nós devemos ser contentes com o que a gente tem. Se a gente está buscando Deus e a sua justiça, nossas necessidades serão supridas, e geralmente muito mais. Mas eu devo ser contente, satisfeito, quando minhas necessidades são supridas. Provérbios 30, versículos 7-9. 2 coisas te pedi, mas não mais negues antes que morra. Afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura
Estandes farto como te nega e venha a dizer, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo, não venha a furtar, a tomar o nome de Deus em vão. Eu dou graças a Deus que anos atrás eu vi esse princípio na palavra de Deus. Que a gente nem deve buscar de ser rico, nem de estar pobre. Mas buscar um meio termo. Se Deus deseja nos dar riquezas, amém. Se Deus quer nos dar pobreza, amém. Jó, lembra-se, quando ele perdeu tudo, ele também falou que ele entrou no mundo e nu ele vai sair. Ele reconheceu que as coisas vêm de Deus e ele deve ser satisfeito com as necessidades. Esse versículo está dizendo que se uma pessoa é rico e farto, então ele pode negar Cristo. Olha o que eu tenho feito. E pensar que ele não necessita de Deus. E as riquezas traz muito dor de cabeça, muitos problemas. Pode o rico chegar e dizer, mas quem é Deus? Quem é você? O que eu tenho a ver com você? Eu me criou mesmo. Perigo do rico, do pobre. O pobre, tentação de roubar. Tentação de rebeliar contra Deus e queixar e perguntar por quê. Nós devemos desejar meia turma. São 3 trechos na Bíblia que especificamente falam sobre o trabalhador, sobre como ele deve agir, reagir. Então, Efésios capítulo 6, 5 a 8, Efésios 6, 5 a 8, Colossenses 3, 22 a 25. Esses 2 trechos são bem parecidos. E o último é 1 Pedro capítulo 2, versículos 18 e 19. Basicamente, o que está dizendo aqui é, nós como servos, nós devemos obedecer aos nossos senhores segundo a carne. Obedecer eles. Ser um bom funcionário. Sujeitai-vos. 1 Pedro usa a palavra sujeitai-vos. E como nós devemos trabalhar para eles? Com temor e tremor. Com respeito, temendo a Deus em tudo isso. Também está dizendo, não servindo a vistas como para guardar aos homens. Não para de ganhar o coração do chefe, para que a gente pode receber um aumento de salário. Mas a gente deve estar servindo Deus. Vendo que Ele realmente é nosso maior empregador. Que a gente deve buscar fazer as coisas para Ele. Então, muito mais podia ser falado sobre esses 3 trechos paralelos, que é Efésios 6, 5 a 8, Colossenses 3, 22 a 25 e 1 Pedro capítulo 2, versículos 18 e 19. Então, quais são alguns princípios básicos aqui que a gente deve colocar na prática? O que a Bíblia tem de dizer sobre ganhando? Como a gente deve ganhar? O primeiro princípio que eu quero dar para vocês é nós devemos trabalhar com diligência, não preguiça, diligência. A Bíblia diz, a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança.
mas a alma dos diligentes se fartará. Amém? Em Provérbios, esta vez em capítulo 22, versículo 29, diz: visto o homem diligente na sua obra, perante os reis será posto, não permanecerá sempre os da posição inferior. Deus, vendo sua e minha trabalho para Ele, Ele vai nos abençoar, vai nos ajudar. Eclesiastes diz: doce é o som do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixará dormir. É uma coisa de ser um rico e não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, e esse traz muito relaxamento na área do caráter. Mas o homem diligente, pessoa que trabalha, ele vai ceifar benefícios. Ele terminando o serviço, então logo ele pode procurar outra com tranquilidade. Mas nós devemos trabalhar com diligência. Eclesiastes 5, versículo 12 diz também: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixará dormir. O rico está muito preocupado com seu dinheiro. Ele quer investir em coisas que ele não pode perder. Ouro, terreno, coisas assim. Então, nós devemos trabalhar com diligência. Segunda coisa que eu gostaria de mencionar é que nós devemos trabalhar com honestidade e integridade. Provérbios 11, versículo 1 diz: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o que justo e o seu tempo prazer. Deixa eu ler mais uma vez. Balança enganosa é abominação para o Senhor, injustiça. Mas o peso justo, a balança, é o seu prazer, o prazer de Deus para conosco. Outro princípio, nós devemos fazer o melhor possível. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não para si, não para ganhar a oportunidade de fazer nossos deleites, mas para Ele. Nós devemos aprender a viver com contentamento. Esse é difícil, principalmente quando você está acostumado de trabalhar e gastar dinheiro e ter suprido. Mas a verdade é que a gente precisa fazer o melhor possível. Portanto, quer mais, quer bebais, ou fazeis outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós devemos viver com contentamento. Seja vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarás nem te desamparei. O que esta última parte tem a ver com tudo? Não te deixarei, nem te desampararei. Quando a gente anda com Deus, a gente busca o seu reino primeiro. A gente está trabalhando duro. A gente é honesta. É a nossa maneira para trabalhar. E nós estamos fazendo o nosso melhor possível. Nós devemos ser contentes. Nós devemos ser satisfeitos.
Nós estamos fazendo o nosso melhor e Deus não está me exigindo alguma coisa. Então nós devemos viver com contentamento. Nós também devemos desejar ser nem pobre nem rico. A gente viu este. Só um pensamento para terminar. Fazer aquilo que temos de fazer. Quando temos de fazer. Como temos de fazer. Se nós convém fazer ou não. Pegou essa ideia? Nós devemos ganhar, fazer o trabalho, esforçar-se. E nós devemos fazer tudo que é para fazer. E quando temos de fazer? Muitas pessoas, eles vêm no serviço e esconde, chega atrasado, sai cedo e ele não quer trabalhar. E aí deve ser punido por isso. Mas aquilo que temos de fazer, quando temos de fazer, como temos que fazer. Então, podemos ver como convém trabalhar com Ele. Então, vamos orar. Deus, muito obrigado pela sua bondade para conosco. Pedimos que o Senhor nos ajude de trabalhar bem e ser contente com o que o Senhor supre para nós. Ajude-nos a andar com o Senhor sempre. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.